Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como sempre, tenho prazer de ter aqui ao meu lado meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu pé. Fala aí, tamo junto, Massaro, sempre. E tem campo esse fim de semana, hein? Tem um UFC esse final de semana, não precisa assistir, tá bom o negócio. Não. Eu sou um cara da paz. Eu vou no camping, assim, ficar ali tranquilo, acordar cedo, ver o laguinho tranquilo, o canto dos patos, minha parada. Eu acho que pendengas corporativas deveriam ser resolvidas no octagon. É só o que eu acho. É verdade. Programa de número 101. Quebramos a barreira dos 100. Chegamos no programa 101, gravado hoje no dia 21 de junho de 2024. Se você é novo no programa, seja bem-vindo. E se você é um ouvinte ativo, seja bem-vindo muito mais novamente. Antes da gente pular do programa, alguns recadinhos. O primeiro aqui, se você já sabe, se você está chegando agora no programa, o programa é feito em blocos e você pode conferir a minutagem no seu tocador de podcast, ou no YouTube, ou diretamente no nosso site que tem lá. E no site a gente também publica o título das matérias que a gente fala aqui durante o programa, você tem uma referência do que a gente está conversando. E um último recadinho é que o nosso querido PF, um cara importante, saiu do mundo das interwebs e agora foi pro rádio. Então, esse aqui vai ser o último programa que a gente vai fazer, porque o PE vai estar no corre, então a gente vai dar um break no verão, o homem poder segurar as pintas e a gente volta assim que puder. Não é isso aí, seu PE? Então, infelizmente, eu vou ter que fazer uma pausa aí, porque a gente continua procurando projetos, a gente já não tem nada a fazer, né? Aqui eu arrumei um projetinho para esse verão, eu vou estar numa rádio, já tô na rádio, mas eles me ofereceram um horário da manhã, então eu vou cobrir as férias de um outro chefe de antena lá, então vai ser bem complicado para mim manter os dois, mas não esquenta a cabeça, vai ser só o mês de julho, eu vou estar todo dia na rádio. E em francês, então para quem quiser, depois a gente pode deixar aí quem estiver no Canadá quiser me ouvir durante o mês de julho até o verão, porque eu já tô, né, na rádio, só que eu faço o horário da meio-dia, depois eu vou fazer da meio-dia e o horário da manhã, mas no final a gente deixa a dica aí, então é por isso que eu vou dar uma pausa durante o verão para fazer a rádio e depois eu volto pro podcast, mas tamo junto. Isso aí, cara importante é outra coisa, isso que eu gosto de ver. Mas daí, a gente vamos compartilhar com vocês também o programa do PE. Se vocês quiserem treinar o francês, ou se você estiver falando francês, não deixe de conferir o trabalho do homem lá. Eu vou escutar, PE. Só me manda a porcaria do link, aí eu vou escutar, PE. No final, a dica cultural é essa. Então é isso. Sem mais enrolação, vamos pro programa. Amareuske Ademar. Então a gente começa nosso girão pelo país aqui, como sempre, partindo pelas notícias federais. E a primeira notícia é que o Canadá prometeu um sistema de defesa aérea à Ucrânia há 18 meses e ainda não chegou. No último final de semana, os líderes mundiais estiveram na Suíça discutindo os primeiros passos rumo à paz na Ucrânia. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, enfatizou a necessidade urgente de armas, lamentando a demora na entrega de um sistema de defesa aérea prometido pelo Canadá há mais de um ano, essencial para a sobrevivência da infraestrutura energética ucraniana.
O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, mencionou que o sistema NASA-MS está sendo construído nos Estados Unidos e que a entrega não está sob controle total do Canadá, embora este esteja pressionando para acelerar o processo. Na conferência do encerramento, o Trudeau destacou que a Rússia deve ser responsabilizada por deslocamentos forçados de crianças, caracterizando tais atos como genocídio. Além disso, o Canadá anunciou um pacote de ajuda de 52 milhões de dólares para a Ucrânia e se comprometeu a realizar uma reunião de ministros de Relações Exteriores nos próximos meses para abordar o custo humano da guerra. Então é isso aí, foi uma técnica muito boa do Trudeau, dar uma desviada legal assim para poder mostrar que as coisas estão acontecendo e botou a culpa no Biden. Isso aí, parabéns, Biden. E também, cara, você vai bater no Biden. Se você apanhar do Biden, de quem que você vai ganhar, né? Coitado. Biden, velho. Nossa, velho. Nós estamos na como que é? Geotocracia nos Estados Unidos, né? Só uma república governada pelos velhos. Nada contra as pessoas idosas, mas, mano, eu não quero ser contra o Biden, velho. Porque mas quando você vê o cara em ação, velho, ele foi no G7 lá na Itália, velho. Aí teve uma hora assim que tava os paraquedistas descendo com as bandeiras de cada país. E aí todo mundo tava virado pra um lado, não sei se você viu essa cena. Aí ele vira pro outro assim, cara. Aí ele começa a falar com o paraquedista que caiu atrás dele, mas tá todo mundo virando pra... Mas aí os caras, lógico, né, cortaram a parte que ele tava... Parece que ele tava... Sabe aquele tiozinho perdido assim que precisa de ajuda? Aí a primeira-ministra da Itália vem, pega ele assim, tipo, vem aqui, ele vira assim. Mano, eu só me lembro daquele filme lá do que os caras estão com um morto lá levando morto muito louco, velho. Morto muito louco. Ele pra mim parece que já tá morto e já era. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. E vai ter um debate punk aí entre os dois aí, né? Daqui uns dias. Debate punk. É. Que debate vai acontecer entre aqueles dois, velho? Então não, mas o interessante é que os caras fizeram assim, não vai ter público, né? Não vai ter público vai ser gravado também. E os caras vão tentar controlar. Vamos ver no que vai dar, né, mano? Porque o medo é que o Biden dê alguma rateada, né? Porque ele esquece coisa. Mas vamos ver, vai ser interessante. Mas a gente fala de política americana depois. E o telefone de flip está de volta. E a grande pergunta é por que algumas pessoas estão mudando para os telefones idiotas, que chamam de dumb phone. Para reduzir o uso do smartphone, alguns canadenses estão optando por celular com funções básicas, conhecidos como dumb phones, tanto para si mesmo quanto para os seus filhos. Lady Tinan, por exemplo, escolheu um TCL Flip para sua filha de 13 anos sem acesso às redes sociais para evitar distrações e promover atividades mais produtivas. Em 2023, houve um aumento de 25% nas vendas desses aparelhos no Canadá, indicando uma demanda crescente por um detox digital. Os dumb phones, que são limitados a funções como fazer chamadas e enviar mensagens de texto, atraem principalmente pais preocupados com o tempo de tela dos seus filhos e indivíduos buscando desconexão. Além disso, são mais baratos e duráveis. Apesar de se apresentarem uma fração do mercado, a relevância e o interesse por esses dispositivos estão crescendo, sugerindo uma possível tendência para um uso mais consciente da tecnologia. E o que é interessante é que a gente... Eu acho muito interessante ver como a gente está voltando para o que a gente fazia antigamente, né? Nem você, eu já falei isso aqui, às vezes eu tô andando na rua e você vê, viajando, tá? Você vê um restaurante, comida familiar, tipo, o que é comida familiar? Que a gente costumava cozinhar em casa. Agora a gente volta para as funções do telefone. Qual é a função do telefone? Falar e mandar um texto. Então, assim, é interessante de ver como o ser humano é volátil nessas situações. Mas eu acho que ainda, acima de tudo, isso passa pela educação e pela sensibilização. A gente não vai ficar sem o smartphone, isso veio para ficar, é uma questão que as pessoas têm que aprender a usar, do mesmo jeito que as pessoas antigamente usavam carro sem cinto de segurança. Uma vez todo mundo aprendeu a usar cinto de segurança. As pessoas que abusam do meio vão acabar sendo prejudicadas, que é como funciona com álcool, como funciona com cigarro, como funciona com açúcar, tudo que... Então, assim, não adianta... É uma boa iniciativa para tentar limitar aqueles que têm problemas mais sérios, mas eu ainda acredito na inteligência humana. Sei que você ia dizer que acredita na inteligência artificial. Daí, não, eu acredito que a Terra é plana, só isso. Você viu, esse negócio de telefone, eu vi que a Nokia tá voltando a fabricar aqueles telefones que eles tinham antigamente, velho. E aí eu tava rolando os telefones que eles estão lançando e assim eu falei, será que eles vão voltar com 6120, velho? Aí eu olhei assim, não estão. Putz, não tá. Aí eu conversei com um colega e disse, pô, você viu que a Nokia tá lançando isso daí? Eu vi, pena que eles não têm o 6120.
Ele falou, pois é, que acabou o adamantium na Terra, é impossível de fazer aquele telefone de volta. Telefone indestrutível. Ainda nas federais, o líder do Partido Verde pede aos colegas que discutam o controverso relatório da NSI-COP em particular. A Elizabeth May, que é co-líder do Partido Verde, durante uma entrevista de imprensa, enfatizou a necessidade de uma discussão protegida entre líderes partidários sobre o relatório de interferência estrangeira, divulgado no início de junho deste ano, pelo Comitê Nacional de Segurança e Inteligência do Parlamento. A Elizabeth relembrou que a interação estrangeira tem como alvo concursos de nomeação de partidos, além de corridas de liderança e outros níveis mais baixos da política. Diferentemente do líder do NDP, o Jagmeet Singh, que se mostrou mais alarmado depois da leitura do relatório, a Elizabeth May afirmou com alívio que nenhuma traição foi identificada entre os parlamentares atuais. O primeiro-ministro Justin Trudeau expressou preocupações sobre alguns achados no relatório, enquanto debates e percepções divergentes entre líderes persistem. A comissária Marie-Josée Hogue declarou estar revisando as conclusões do relatório no contexto de uma comissão e a necessidade de uma reunião produtiva, incluindo todos os líderes que leram o relatório, foi enfatizada, destacando a prioridade dos interesses nacionais sobre os partidários. E essa novela não acaba. Isso aí vai longe ainda. Tem o líder do Bloco Québécois que diz que vai querer ver também. Mas, de novo, eu fico eu acho que eu tenho muitas restrições contra o Tribunal Popular das redes sociais. Eu acho isso muito complicado de sair dando nomes e essas coisas. Eu acho que a gente é um Estado de Direito, vamos esperar para saber realmente a amplitude das coisas e depois a gente vai saber. Porque, lógico, o Canadá, mesmo que o Trudeau sabendo quem são, essas pessoas não vão ser autorizadas a participar de uma outra eleição, tudo dependendo da amplitude do problema. Yep. E o ministro defende a visita do navio da Marinha Canadense a Cuba, com navios russos no mesmo porto. A chegada do navio canadense HMCS Margaret Brooker ao porto de Havana, onde navios de guerras russos estavam ancorados, foi uma decisão do ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair. Após recomendação militar, Blair defendeu a ação, enfatizando que a presença do navio canadense visava demonstrar a capacidade naval do Canadá e seu compromisso com águas seguras abertas na América. A visita foi planejada e anunciada antecipadamente pelas Forças Armadas canadenses. Durante a mesma época, navios de guerra russos realizavam exercícios com mísseis hipersônicos Zincon ao cruzarem o Atlântico em direção ao Caribe, monitorando por outros navios e aeronaves canadenses. A presença russa em Cuba, que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, e subsequente visita do navio canadense geraram críticas, especialmente pelo crítico de defesa do Partido Conservador James Bezan, que censurou o gasto considerado às restrições financeiras da Marinha Canadense. E aí foi uma imagem muito complicada mesmo. Você vê o navio do canadense do lado dos navios russos em Cuba. Tipo, o que o navio canadense estava fazendo ali, velho? E a explicação foi, não. Sabe, o Blair falou, nós estamos lá pra demonstrar a nossa potência militar. Todo mundo fica, mano, sério isso, velho? Você quer realmente que a gente acredite nessa parada? Mas é o seguinte, essa é a nossa beleza e toda a nossa força na geopolítica. É daí pra baixo, hein? Eu tô te falando, daí pra baixo. Vivo Trudeau. Nossa mega flotilha também, velho. Tá de sacanagem. Realmente, quando os caras viram aquele naviozinho lá da Lego, falaram, nossa, agora nós vamos ficar com medo. Agora vamos desistir. Não adianta mais. Dias de calor extremo estão superaquecendo as escolas com mais frequência. Numa escola antiga de Toronto que não possui ar-condicionado, os alunos têm enfrentado salas excessivamente quentes, especialmente com a chegada do verão. Para contornar isso, são utilizadas estratégias como fechar cortinas, apagar luzes e reservar a biblioteca como um centro de resfriamento temporário. Recentemente foi introduzida uma estação de névoa no pátio escolar que fornece alívio temporário após as aulas de educação física, por exemplo. Esse é um piloto entre os 12 implementados pelo Conselho Escolar Católico de Toronto, só que os alunos reconhecem que isso não resolve o problema do calor dentro das salas.
Além disso, os especialistas enfatizam que o calor extremo está se tornando mais frequente devido às mudanças climáticas, aumentando a necessidade de ambientes escolares mais frescos e seguros. Existe consideração que para estratégias de resfriamento passivo, como plantar árvores para sombra e instalar cobertura nas janelas, que podem ser soluções sustentáveis a longo prazo para esses desafios. Acho impressionante, volta ao que você falou, né? As pessoas agora, a gente realmente está voltando ao passado, as pessoas estão considerando a vantagem das árvores. Assim, nossa, a árvore talvez seja um troço útil, né? E talvez ajude a diminuir o calor desgraçado que a gente está causando. É impressionante de ter que falar do Capitão Óbvios, né? Não, agora a gente precisa da arma. Mas... vamos lá. O Canadá classifica a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como um grupo terrorista após anos de pressão. O governo federal do Canadá designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como uma entidade terrorista sob o Código Penal do país após anos de pressão intensa. Essa medida permite que a polícia canadense processe indivíduos que apoiam financeiramente ou materialmente o grupo e permite que os bancos congelem seus ativos. O IRGC, que é esse grupo que responde diretamente ao líder supremo do Irã, foi responsável, para quem não lembra, por abater o voo UPS 752 da Ucrânia International Airlines em 2020, resultando na morte de 175 pessoas, incluindo 55 cidadãos canadenses. A ministra da Relação Exterior, Melanie Joly, advertiu que canadenses no Irã agora enfrentam riscos aumentados de detenção arbitrária. A decisão do governo ocorre após demandas consistentes por parte das famílias das vítimas do voo PS 752 e de partidos políticos canadenses. A designação acontece após um processo deliberativo e é parte de uma resposta a um ataque de outubro pelo Hamas, que também é apoiado pelo Irã. Esta ação é vista como um meio de responsabilizar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã por suas atividades terroristas e as suas associações. É assim. É, de novo, o Capitão Óbvio, né? Todo mundo... Mas, como sempre, geopoliticamente falando, a gente é sempre o último a tomar alguma decisão. Porque nós somos uma potência, né, meu? Uma potência. E ainda falando sobre o espaço internacional, né? E olha só essa, que o Canadá, a Alemanha e a Noruega estão discutindo um pacto de segurança para cobrir o Atlântico Norte e o Ártico. Recentemente foi discutida a possibilidade de uma parceria trilateral de defesa e segurança entre os países, contemplando o Atlântico Norte e o Ártico. Durante uma visita a Ottawa, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius mencionou sobre a cooperação no domínio marítimo com seu homólogo canadense Bill Blair. Essa foi uma proposta reforçada por discussões subsequentes no Ministério da Defesa da OTAN. Esse acordo, se concretizado, vai incluir a cooperação industrial de defesa, focando em plataformas de combate interoperáveis. Atualmente, a Alemanha e a Noruega já estão colaborando na construção de submarinos do tipo 212CD, oferecendo também a possibilidade do Canadá de se juntar à iniciativa. Políticas de defesa do Canadá indicam planos para a renovação da sua frota de submarinos Victoria Class, sinalizando a abertura a novas aquisições nesse segmento. Esse tipo de cooperação regional, além de fornecer laços técnicos e tecnológicos, poderia favorecer consideravelmente o Canadá, melhorando suas capacidades industriais e de defesa. Isso se aconteceu, o Canadá conseguir passar do aperto que foi a notícia que a gente lançou semana passada, onde a OTAN está ameaçando começar a fazer boicotes diplomáticos ao país se o Canadá não começar a influenciar, a aumentar o seu investimento em defesa. Então, tá interessante esse negócio. Mano, eu acho que a giripoca vai piar, porque tá apertando o cascaio, tá apertando e a coisa vai piorar, porque quando a gente fala de defesa, a gente sabe que o Canadá tá bem mal. Mas vamos terminar o nosso giro no Canadá. Avec quem? Com quem? Avec quem, ó? Com quem? Ele, mano! Ele, o futuro! O próximo futuro primeiro-ministro do Canadá. Porque o poliébrio começa o verão com um passeio de trailer aonde? Quebec, mano. Quebec é nós, mano. Tô entendendo onde é que você vai acampar agora.
Não, ainda não. O líder conservador Pierre Poilievre embarcou em uma viagem de campanha por Quebec, percorrendo diversas regiões em um motorhome, ou seja, um bom trailer estampado com a sua foto e o slogan Common Sense, o grande bom senso. Ele, em francês é legal que ele fala Le gros bon sens, le gros bon sens. Durante a excursão, Poilievre expressou seu desejo de abordar questões relativas a custos de vida e criticou a gestão de Justin Trudeau por considerá-lo centralizadora e inflacionária, com o intuito de se aproximar da imagem pessoal de Poilievre da população. Pierre-Paul Hulse, que destacou a importância, que é o deputado daqui do Quebec conservador, destacou a importância de mostrar ao eleitorado do Quebec um lado mais humano do líder conservador. Paralelamente, Neil Oberman foi apresentado como candidato conservador de Mont-Royal, uma área dominada pelos liberais, e oficialmente anunciado em um comício em Montreal. Enquanto isso, os conservadores lideram as pesquisas nacionais, apesar de estarem atrás do Bloc québécois em Quebec. No cenário político mais amplo, os liberais enfrentam desafios significativos, refletindo em uma queda de popularidade em pesquisas recentes, e preparam-se para encarar os eleitores durante o recesso parlamentar de verão, com muitos expressando frustração com a situação atual. Como a gente já vem falando aqui, brincadeiras à parte, o Poilievre, está muito difícil, a batata do Trudeau já está mais do que assada, e o Poilievre ele veio aqui, né, e o engraçado é que o discurso dele estava cheio, tinha muita gente lá onde ele deu o discurso dele. A gente sabe, a esposa dele é quebeca, que ela veio do Chile, mas ela foi criada aqui no Quebec, então ela tem todo, ele fala francês muito bem, melhor que o Andrew Scheer e o O'Toole, que eram os antigos chefes conservadores, e ele, no discurso dele, foi muito legal, porque teve várias, tipo assim, foi várias gente lá querendo manifestar e tal, e aquela cena das pessoas saindo, e tudo isso as pessoas não sabem que só alimenta a imagem. E ele não perdeu a oportunidade de novo chamar a Valérie Plante, que é a prefeita de Montreal, de incompetente igual o Trudeau. É uma retórica violenta, é uma retórica agressiva, é uma retórica que as pessoas não estão acostumadas? Sim, em todas as fases. Porém, as pessoas estão realmente não aguentam mais o estilo Trudeau. As pessoas, quem mora em Montreal sabe que Montreal piorou muito a questão de imagem, limpeza e trânsito, piorou muito com a Valérie Plante. Então, ele acaba aproveitando essa onda e as pessoas acabam falando assim, por que não? Por que não? E é nesse por que não que ele está continuando subindo as pesquisas, e por mais que todo mundo tenha criticado o cara, todo mundo tem feito tudo, ele não cai nas pesquisas e ele continua subindo. E vai ter agora uma votação em São Paulo, em Toronto, agora, segunda-feira, que vai ter uma eleição parcial, que é um comitê que sempre foi liberal, e os liberais estão com muito medo, porque se a candidata que é do Partido Liberal, que ela não está nem colocando o Trudeau na foto, não ganhar, porque as pessoas geralmente usam uma eleição parcial para mandar uma mensagem para o governo. Então tá todo mundo de olho segunda-feira no que vai acontecer. Você tá lá, né? Tá seguindo no... Opa, é nóis. A gente fecha nossas notícias federais e a gente começa o nosso giro rapidinho por British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Segura as pontas que a gente já volta. British Columbia. British Columbia. Então, a primeira notícia da província é que o Distrito Escolar de Vancouver vai restringir o uso do telefone para alunos do ensino fundamental e médio. A partir de 1º de julho, alunos do Jardim da Infância ao 7º ano das escolas de Vancouver vão ter que manter os celulares e tablets fora da vista durante o horário escolar, das 9 da manhã às 3 da tarde, incluindo intervalos e almoço. Essa decisão foi tomada pela Vancouver School Board para promover ambientes de aprendizados focados e a segurança online. A restrição foi aprovada após discussões sobre distrações causadas pelos dispositivos e a dependência tecnológica prejudicar a saúde mental e a habilidade social dos alunos. Apesar da implementação, dispositivos poderão ser usados para fins educacionais sob orientação dos professores, além de razões médicas e necessidades educacionais especiais. Outras províncias do Canadá, como Quebec e Ontário, também já adotaram medidas semelhantes. Então, Vancouver
entra no rol, a ideia é só Vancouver, não falamos nada ainda de British Columbia, mas muito provavelmente isso vai acabar virando uma tendência, né? Que as coisas aqui funcionam assim, vão devagarzinho até virar alguma coisa. Eu não sei porque não fizeram ainda, mas... Ou então dá um fone pra todo mundo. Tipo, por que minha filha tem um... Ela agora que ela entrou no secundário, eu falei, agora você tá no secundário, você tem direito a um telefone. Mas, cara, eu não sei pra quê. Quando você liga, ela nunca atende, velho. Aí você liga e fala, não, manda um texto. O telefone foi feito pra ligar. O pai liga, você atende. Então, quando ela sai... E aí já falei pra ela, a próxima vez que eu ligar, se não atender, eu vou arrancar os dados desse telefone. Aí toda vez que ela sai, papai, tá no volume. Então eu falei, tá bom, porque se eu ligar, eu não sou velho, geração antiga. Eu não fico lá textando. Uma que eu entendo quase nada quando ela manda o texto, eu pedir a mais nova traduzir, que ela tentou escrever em francês com todas as letrinhas, aquelas abreviações. Então eu falo, eu ligo. Quando liga é bom atender. Eu sou um cara de gente fina, velho, mas quando eu fico nervoso. Você devia ter dado um Nokia 1020 pra ela também. Não tinha na época, mano. Eu devia ter guardado os velhos que eu tenho aqui, dado daqueles antigão. Ativistas Sikhs marcam o aniversário do assassinato do Hardeep Singh Nijjar. Um protesto em frente ao consulado indiano em Vancouver marcou um ano desde o assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um líder do templo Sikh morto em Surrey. Ativistas Sikh realizaram um julgamento simulado acusando o primeiro-ministro indiano Narendra Modi de envolvimento no crime com um júri de atores e um juiz. Um boneco representando Modi foi exibido em uma jaula antes do julgamento. Nijjar, importante organizador de um referendo sobre o Estado Sikh independente na Índia, foi morto no estacionamento de um templo. Inúmeras pessoas participaram da cerimônia em memória de Nijjar e continuam a advogar pela independência Sikh. Revelações apontam tentativas da Índia de silenciar dissidentes no exterior. 4 indianos estão acusados do assassinato são acusados do assassinato o que estremeceu a relação entre o Canadá e a Índia, acendendo debates sobre a interferência estrangeira e segurança da comunicação da comunidade Sikh. Para quem não lembra, quando aconteceu isso aí, o Trudeau foi lá, falou que tinha... pessoal, eu tenho aqui alegações que a Índia está envolvida. Só que aí a França falou, mano... Sabe quando você chega no meio do pátio da escola e fala, mano, eu fiz alguma coisa e ninguém deu atenção. Aí levantou e gritou. Aí a França não falou nada, os Estados Unidos não falou nada, ninguém falou nada. Aí sabe quando você fica só o tonto lá no meio do pátio da escola gritando? Aí ele ficou, bom, então, e agora? Como vou resolver isso? Aí ele tentou amenizar, agora no último reencontro lá do G7 lá, ele foi lá, deu a mão pro Modi, o Modi chegou e falou assim, eu parabenizei o Modi falou, encontrei o primeiro-ministro do Canadá, ponto. Quer dizer, calor humano de estilo Brasil, né, mano? Tipo 2 tiazonas que se encontram na feira, né, mano? Um domingo de manhã. É, velho. Que maravilha. E aí, para fechar as notícias de British Columbia, um homem foi acusado de matar um rapper de Montreal e é preso em British Columbia. Christopher Shaw Jean Vincent, conhecido como Dirty S, foi morto a tiros enquanto caminhava para um estúdio de gravação em 14 de maio deste ano. Ele tinha 27 anos e era conhecido pela polícia por sua associação com gangues de rua. Depois do ataque, os suspeitos fugiram rapidamente em um veículo. Em uma operação policial recente, um homem de 31 anos foi preso em Prince George, em British Columbia, suspeito de estar envolvido no assassinato do Vincent, e vai ser enviado a Montreal para ser acusado de homicídio em 1º grau. A cena contou com a presença de vários veículos policiais. Outro homem de 25 anos também foi preso em Saint-Jérôme, no Quebec, e tem enfrentado uma acusação semelhante. Além disso, um mandado de prisão foi emitido para Dylan Denis, outro suposto participante do crime, que ainda está foragido. A polícia de Montreal solicitou auxílio público para localizá-lo, descrevendo-o como tendo cabelos castanhos, olhos castanhos e várias tatuagens. Fácil de achar um cara desse. Mas o que eu achei interessante é que deve ter sido... Ninguém em Vancouver deve ter ligado, né? Porque aquela cidade é cenário de tudo que é sério atualmente. Então os caras devem ter visto a polícia chegando assim... só um filme, mais um filme. Não, deve ser o Tobey Maguire. Vou filmar que vai aparecer. Apareceu um cara, não sei quem é, antes. Que bora. Alberta, the Wild Rose Country. Mano, agora é a província da futura primeira-ministra depois
do Polierb, que é ela, mano. Mano, tem que mudar pra Alberta, mano. Tem que mudar pra lá urgente. E a cidade de Calgary declara o estado de emergência local por ruptura catastrófica na rede de água. Mano, esse foi zica, mano. A cidade de Calgary está enfrentando uma grave crise de abastecimento de água devido a uma ruptura catastrófica em sua principal tubulação de água. A prefeita Jyoti Gondek e a chefe da agência de gestão de emergência de Calgary, Sue Henry, anunciaram que a cidade declarou estado de emergência local para lidar com a situação. Essa medida visa uma restauração mais rápida e segura da tubulação, contando com a cooperação do governo de Alberta e o envolvimento do setor privado. Foram encontrados mais pontos de reparos necessários na tubulação, e o que pode estender o período de reparos por mais de 3 a 5 semanas. Enquanto isso, os cidadãos são instados a conservar água. A crise ocorre próximo ao início do Calgary Stampede, um evento significativo para a economia local, gerando preocupações adicionais quanto à disponibilidade de recursos hídricos para o evento. E o pior de tudo, velho, é que os caras, sabe, eu vi uma reportagem disso, enquanto a gente recebe no celular lá os alertas Amber, os caras estão recebendo de: mano, não usa água, sangue bom. Não molha a grama, sangue bom. A sangue bom, não tem água, sangue bom. Falei, mano, nós estamos no Canadá, é sério, velho. Porque a tubulação não vale nada, é brincadeira. Agradeço que tem água, velho. Agradeço que tem água ainda. E ainda na terra da Danielle Smith, a província vai proibir celulares na sala de aula do ensino fundamental e médio a partir do outono. O governo de Alberta está implementando uma proibição ao uso de celulares em salas de aula para estudantes do jardim de infância até o 12º ano, a partir do próximo outono. O ministro da Educação, Demetrios Nicolaides, destacou que, embora os celulares sejam úteis para aprendizado, eles também podem distrair e facilitar o cyberbullying. Exceções vão ser feitas para alunos que necessitem dos dispositivos para controle de saúde, como o monitoramento de glicose. Além disso, os dispositivos pessoais deverão ser desligados e guardados fora da vista durante as aulas. E o acesso a redes sociais nas redes escolares vai ser limitado. Apesar das escolas terem autonomia para aplicar as regras, elas devem estar alinhadas com padrões provinciais. A decisão segue o exemplo de províncias como Quebec, Ontário e, a gente acabou de falar, né, British Columbia, que já implementaram restrições semelhantes. A medida é amplamente apoiada por pais, professores e administradores escolares. E este cidadão que vos fala também. Aí, nada de ficar usando o telefone celular dentro da sala de aula. Não deveria usar nem durante o trabalho. Isso aí é Capitão Óbvios, né, meu? É Capitão Óbvios. Não tem... Mano, a gente vivia sem essas paradas na escola. Por que... Mas é Danielle Smith, né, mano? Danielle Smith é zica, velho. Eu tinha que ouvir isso ainda, cara. Danielle Smith, mano. Ela tinha razão. Essa é a próxima camiseta. Danielle Smith was right. Ela tinha razão. Eu não gosto isso. E o governo de Alberta chama o projeto de lei sobre apoio às reivindicações ambientais de uma agenda para criar o caos. Ela, Danielle Smith, a primeira-ministra de Alberta, juntamente com os ministros Brian Jean e Rebecca Schultz, declaram que estão explorando todas as opções legais para contestar o projeto de lei C-59, que exige que as empresas comprovem suas afirmações ambientais. Esse projeto está prestes a receber a sanção real devido a alterações na lei da concorrência que geram incerteza sobre como a nova lei será implementada. A Pathways Alliance, um grupo de grandes empresas de areias petrolíferas, retirou todo o conteúdo de seu site e mídias sociais. O primeiro-ministro Justin Trudeau enfatizou a importância da expressão e a discussão fundamental na verdade. Os membros da Pathways Alliance expressaram preocupações, indicando que as exigências de comprovação podem restringir a comunicação sobre iniciativas ambientais, afetando negativamente os investimentos em tecnologia de redução de emissões. A Câmara de Comércio de Calgary e outros expressaram frustrações com as legislações, alegando que limita a divulgação de objetivos climáticos e investidores e prejudica a ação climática do Canadá. Então, ou seja, guerrinhas de palavras, todo mundo quer ter sua razão e o lobby sempre presente na vida do cidadão, né, meu? Lobby é vida. Lobby é vida. Saskatchewan, land of living skies. Saskatchewan, né? E aqui, notícia bizarra, velho. Se tiver gatilhos, pule essa notícia.
E um ex-oficial da RCMP foi condenado a 11 anos por matar um amante. Meu Deus do céu. Bernie Herman, ex-policial da RCMP de Saskatchewan, foi condenado a 11 anos de prisão pela morte do seu ex-amante em um parque. Apesar de não serem parentes, os dois homens se conheceram no Facebook em 2018 e Braden se mudou para a casa da família de Bernie, onde eles começaram um relacionamento que afetou o casamento de Bernie. Depois de ser expulso pela sua esposa em 2019, ele continuou se encontrando com um amante. E em maio de 2021, ele foi visto vestido de uniforme e armado, e levou o amante a um parque e depois de um confronto disparou sua arma. O policial, que era inicialmente acusado de assassinato, foi condenado por homicídio culposo, visto que não foi comprovado que ele planejou o assassinato. O juiz do caso mencionou a violência entre parceiros íntimos e expressou que Bernie tinha remorso sincero, embora sua ação tenha exposto e terminado tragicamente o relacionamento. Vocês entenderam a zona? O cara era casado, ele achou um amante, ele trouxe um amante para dentro de casa para morar com eles, e o pau quebrou e depois ele matou o cara. Rapaz, que sinistro. O mundo tá muito louco, velho. O mundo tá muito louco. Caraca. Eu não vou nem comentar isso aí. Isso poderia ser o programa do Cadeia, cara. Isso é aquelas séries lá da americana lá, né, meu? Como que é? True Crime, né? True Crime. Aquela série de True Crime. Então, e aí? O cara... Mas enfim... Residentes da aldeia estão divididos com o culto da Rainha do Canadá que permanece em Richmond, Saskatchewan. Há 9 meses, um culto liderado por Romana Didul, que é a nossa grande... Ela é a Rainha do Canadá mesmo, né? Já falou muito dela aqui. Ela se autoproclamou Rainha do Canadá e é conhecida a teórica da conspiração da extrema-direita, que ela se instalou em uma antiga escola na pequena aldeia de Richmond, em Saskatchewan. Didul e o seu grupo, chamado Reino do Canadá, defendem ideias extremas, como a execução pública de funcionários eleitos e resistem às restrições relacionadas à Covid-19, chegando a incitar ações violentas contra quem administrava a vacina. A presença do grupo tem gerado divisões profundas e tensões na comunidade de 154 habitantes. Os moradores relatam medo e insegurança, enquanto as autoridades locais da RCMP tentam lidar com a situação sem violar os direitos legais do grupo de residir ali. A comunidade teme as possíveis consequências da influência de Didulo nas eleições locais futuras e também no impacto contínuo em suas relações e segurança. Então, ou seja, a nossa Rainha do Canadá, e como ainda não é crime ter uma seita, e não é crime seguir uma seita, segue o barco aí, mano. E o mais interessante que sobre isso é que as pessoas têm especialistas de seitas que falam que um dos lugares mais propícios do mundo, na América do Norte, para proibir uma seita é aqui no Canadá, com as leis mais levezinhas que tem. Então, Didulo, Rainha do Canadá aí, ó. Que isso, tá louco, velho. Essa mulher é sem noção. Pela madrugada. Friendly, Manitoba. E nosso último giro aqui pelas províncias das prairies é aqui, em Manitoba. E ainda bem que eu não moro em Manitoba, porque os mosquitos estão em ascensão em Winnipeg graças a um maio úmido e chuvoso. Charleswood e North Kildonan estão enfrentando altas concentrações de mosquitos, com médias de captura de 72 a 110, respectivamente. Segundo um entomologista e superintendente da Divisão de Controle de Insetos de Winnipeg, essa onda é uma resposta às chuvas intensas de maio, que criam condições ideais para a reprodução dos mosquitos. A cidade está no nível médio de análise de fator de adulticídio, indicando a necessidade de atenção. A política de controle se concentra mais no larvicídio, que é aplicado principalmente via helicóptero, embora o tempo ventoso recente tenha limitado essa prática. O especialista destaca a eficácia desse programa, mas lembra que medidas como remoção de água parada são essenciais para combater a proliferação. As previsões de um verão mais seco podem ajudar a reduzir o problema futuramente, mas ações imediatas são fundamentais para evitar agravamento.
E você que vem lá da América do Sul sabe muito bem que a dengue avoa. E você sabe a importância de manter vasos sem água parada, pneus e outras coisas, porque o bicho se prolifera. O canadense não tem que lidar com esse problema ainda. Então lá no Itaquera a gente falava avoa. Avoa. Os bichos avoam muito aqui, os bichos avoam muito. E continuando falando de doença aqui, ó, caso de pico de doença meningocócica invasiva em Manitoba. E acabou acontecendo até um óbito, porque Manitoba, no Canadá, registrou um aumento nos casos de doença meningocócica invasiva, uma infecção bacteriana rara e potencialmente fatal. Desde dezembro foram relatados 19 casos, principalmente da cepa W, contra a média anual de cerca de 6 casos. Esse crescimento não tem explicação definitiva, embora outras regiões também estejam experimentando elevações similares. A doença avança rapidamente, mostrando sintomas iniciais semelhantes ao de infecções respiratórias virais, podendo progredir para complicações graves, com choque e danos a diversos órgãos, podendo levar à morte. As autoridades de saúde investigam as causas e enfatizam a importância de vacinação. Manitoba oferece a vacina quadrivalente, recentemente recomendada também para crianças pequenas, além da contínua imunização dos estudantes do 6º ano letivo. Então vacina, galera, gente, não vai nessas paradas aí doideira, vacina é o que liga. Tem que vacinar, não seja igual esses doidos aí que não acreditam nesse negócio de vacina, por favor. A gente fecha nossas notícias das prairies e segue em direção a Ontário e Quebec, que a Belle-Provence é o lugar. A gente já volta. Ontario, a place to grow. Chegando na terra do seu Ford, primeira notícia é que o sistema de saúde está quebrado. Pois é isso aí. Essa foi a notícia. Então, a notícia na verdade é triste, porque ela conta a história da Anne-Marie Zemit, que perdeu o pai dela de forma inesperada depois dele ficar internado por dias no departamento de emergência do hospital de Welland, em Ontário, sem conseguir um leito adequado. Apesar de inicialmente estabilizado e sem febre, o pai, que tinha 88 anos e vivia de forma independente antes de adoecer, faleceu subitamente. Ela acredita que a falta de recursos e pessoal no hospital contribuiu para a morte do seu pai e compartilhou sua história em uma audiência pública organizada pelo Ontario Health Coalition. A coalizão e outros críticos estão compilando experiências semelhantes para pressionar por melhoria nos hospitais locais e rurais, com esperanças de influenciar o governo provincial a investir mais em saúde, particularmente no combate à privatização e no fechamento de serviços públicos. A falta de médicos e enfermeiros é um problema crescente nas emergências da província, afetando a confiança do público e a capacidade de profissionais de saúde em cumprir os seus deveres. Cara, é uma notícia triste, na verdade, muito triste, não tem como falar que não é. E para quem não tem noção de onde é o Welland fica a 15 minutos de Niagara Falls. É uma região ali pertinho, ali ao sul de Ontário. É uma região consideravelmente próxima de um grande centro, sem falar que você está do lado dos Estados Unidos. Então é preocupante demais se esse caso for confirmado, que uma pessoa morreu estando próximo, estando dentro do hospital já é preocupante o suficiente, mas ainda mais preocupante tendo o fato de que existia disponibilidade de outros locais de tratamento ali por perto. Então ele não precisaria estar passando por essa questão que ela afirmou da falta de pessoal, falta de médico, falta de equipamento, porque não é por falta de viabilidade. Assim, mesmo que o hospital local não tivesse condições, o que eu acho extremamente preocupante, porque eu já tive em hospitais no interior aqui de Ontário, onde eu precisava fazer exames, e o hospital era muito bem servido, né? Claro que falta pessoal, mas se a questão foi falta de infraestrutura, então o problema que a gente está vendo com a saúde aqui é muito pior do que a gente está pintando todo esse tempo.
E a situação é bem complicada e é geral. Então, não é a primeira vez que vão tentar recursos, né? Várias pessoas já tentaram recursos contra os hospitais por causa disso, mas é bem complicado. É um contexto muito complexo e não vai reduzir, porque a gente está chegando no verão e é aquela época que muita gente pega férias e o sistema de saúde vai sofrer muito com isso, mas enfim. E cidadãos canadenses estão acusando a Argélia de espionagem e intimidação. Kamal Sehaki, um artista argelino radicado no Canadá, ele enfrenta pressões do consulado argelino em Montreal para romper laços com o movimento pela autodeterminação da Kabila, que é o MAK, sob a alegação de que isso beneficiaria sua carreira e garantiria a livre circulação entre Canadá e Argélia. Apesar das ofertas, Sehaki recusou-se a assinar qualquer acordo expressando seu desinteresse em sacrificar suas convicções pela liberdade de viagem. O relato destaca um clima de medo entre membros da comunidade Kabila no Canadá, onde alguns são interrogados ou impedidos de sair da Argélia devido às suas atividades políticas. O governo canadense, embora mantenha a relação bilateral com a Argélia, não respondeu de forma eficaz às demandas por proteção contra a interferência estrangeira. Segundo o crítico do Bloco Québécois, essa situação revela um problema maior de interferência externa, não só de grandes nações, mas também de países menores em questões de nacionalidade e expressão política dos imigrantes. O que acontece? Que existe a Argélia, mas na Argélia existe uma pequena porção que são os Kabila. Eles não são argelinos, eles querem a independência dessa nação que é a Kabila, mas eles até hoje são todos argelinos. Só que o interessante dessa reportagem foi que esse músico, ele chegou a receber uma carta de um documento oficial e para que pudesse encontrar com ele uma pessoa oficial. E só que ele não é besta nem nada, né? É mais esperto que o cara que foi aos Estados Unidos, virou picadinho lá no outro consulado. Ele falou, não, mano, vamos se encontrar no lugar público. Só que ele pediu para um amigo dele ir e o amigo dele filmou. E o cara falou assim, mano, você é músico, você quer ter um acesso e voltar a fazer show lá aqui? Mano, assina aqui que você não tá com nós. Acabou. O cara falou, ele não assinou e ele acabou denunciando. Então, e não é só o único, muitas pessoas falaram que realmente o governo da Argélia está tentando uma influência enorme nas pessoas que são Kabila, que estão aqui no Canadá, e que quando vão para lá os caras não deixam sair, proíbe o cara de sair. Então, ou seja, é a nossa potente geopolítica em ação de novo aí. Acho que é a terceira vez que a gente fala do poder da geopolítica canadense nesse programa. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Acho que vai ser a capa desse programa. 92 presos na região de Durham como parte de uma investigação de tráfico. A polícia da região de Durham, durante uma investigação chamada Projeto Martini, que durou 5 semanas, prendeu 92 pessoas, aplicou 113 acusações e apreendeu mais de $600 mil em drogas. A operação foi uma resposta às preocupações de empresários e moradores locais, concentrando seus esforços na área de Oshawa, Clarington, Whitby e Agen, tudo isso ali a leste de Toronto, onde foram utilizadas informações sobre overdose para direcionar as ações. Foram apreendidos mais de 3 quilos de metanfetamina, mais de 1 quilo de cocaína e quase 1 quilo de fentanil e $30 mil em dinheiro. Além das acusações relacionadas ao tráfico de drogas, crimes violentos, crimes patrimoniais e obtenção de serviços sexuais, a operação direcionou 62 pessoas para programas de suporte de saúde pública e 38 para programas de apoio a trabalhadores do comércio sexual. O prefeito de Oshawa, Dan Carter, enfatizou a mensagem de que o tráfico de drogas na comunidade é inaceitável, ressaltando a necessidade de ação conjunta dos 3 níveis de governo durante uma epidemia de drogas que causa a morte de 24 canadenses por dia e as dificuldades enfrentadas por indivíduos desabrigados e vulneráveis na comunidade. Parabéns à Polícia de Toronto pela ação. Não vai ficar no Good Vibes, porque isso é o trabalho da polícia. É o trabalho da polícia. Como dizia minha mãe, tirei nota boa, não fez mais que tua obrigação, moleque. Se tá na escola é pra tirar nota boa, não fez mais que tua obrigação. Valeu, mãe, beleza. E Toronto precisa de mais dinheiro para mudar o nome da Yonge Dundas Square. A prefeita de Toronto e os seus aliados, liderados pela prefeita Olivia Chow, irão analisar os custos estimados para renomear Yonge Dundas Square para Sankofa Square.
É uma iniciativa que destaca a importância de aprender com o passado para avançar juntos. Eles alertaram sobre um déficit de financiamento de $500 milhão para o projeto, cujos custos totais devem chegar a $860 mil, incluindo uma campanha educativa e celebração de relançamento do espaço. A cidade reservou $335 mil para o rebranding. O projeto, motivado também por conexões históricas de Henry Dundas, como o comércio transatlântico de escravos, já retirou as placas anteriores do local. A discussão contará com a contribuição do público e explorará formas alternativas de financiamento, como doações corporativas e publicidade, reduzindo a dependência de fundos públicos. O plano é de que a mudança seja oficializada no dia 1º de agosto, dia da emancipação. Ou seja, tem dinheiro para gastar, vamos gastar com isso aí. Cara, quase $1 milhão para mudar uma placa. Eu acho que dá 100 mil pra mim que eu troco as placas do lugar inteiro pra você, minha filha. E essa aqui, você vai celebrar essa, cara. Os trabalhadores da LCBO vão entrar em greve dia 5 de julho se não houver um acordo. Os funcionários da LCBO, representados pelo Sindicato dos Funcionários do Serviço Público de Ontário, estão em posição legal para realizar uma greve a partir de 5 de julho, se não chegarem a um acordo com a empresa antes dessa data. A decisão foi tomada após uma votação com participação recorde, onde 97% dos votantes se mostraram a favor da greve. As negociações estão ocorrendo desde março, com os trabalhadores buscando melhores salários e mais postos de trabalho em tempo integral, destacando que 70% das posições atuais são parciais. A empresa, por sua vez, continua as negociações visando chegar a um acordo justo que permita seu funcionário eficaz e eficiente. Com a recente expansão da venda privada de álcool em Ontário, há preocupações de perda de emprego entre os trabalhadores. É isso aí, iniciativa privada acabando, sendo cruel, acabando com o emprego das pessoas. Então, mano, mas você sabe o que a LCBO vende, né? A LCBO só vende álcool, né, cara? Só pinga. Cachaça é droga, velho. Você quer mexer no canadense, não mexe na cachaça e na maconha. Não mexe nesses dois pontos aí, senão dá merda. E o Tribunal de Ontário aprova o processo de vendas da Red Lobster, Canadá. Em maio, um tribunal dos Estados Unidos aprovou o processo de venda da rede de frutos do mar Red Lobster após a empresa iniciar um processo de falência sobre o capítulo 11. Posteriormente, o Tribunal de Ontário também aprovou um processo de venda e uma oferta inicial de compra para a Red Lobster Canadá, que está sob proteção judicial contra seus credores. Esse movimento visa a preservar o negócio da Red Lobster no Canadá e os empregos de 2.000 trabalhadores espalhados por 27 restaurantes no país. A oferta inicial, conhecida como Stalking Horse Bid, geralmente estabelece um preço mínimo para os ativos e dá aos credores a oportunidade de vender os ativos da empresa de maneira a maximizar seus valores, minimizando o risco de vendas por um preço mais baixo. Essa sequência de ações ocorre após o fechamento de várias unidades da Red Lobster nos Estados Unidos e o pedido de proteção contra a falência para a Red Lobster Management, com sede na Flórida. Isso aí, nem gostava mesmo. O que eu criei? Bom, sacanagem. O cara, você sabe, vou contar uma historinha. Quando eu morava em Quebec, lá na Ville de Quebec, eu assistia esses comerciais do Red Lobster e ficava babando, né? Que eu fiz assim, porra, comer peixe, lagosta e tal. Aí havia a lenda de que existia um Red Lobster em Montreal. Aí um dia que era muito longe, né? 3 horas de viagem. Foi em Montreal, fui caçando lá, olhei no Google Maps, assim, vai ser aqui, achei o Red Lobster. Cheguei lá, tinha um patata, sei lá o que é um... Eu falei, o que aconteceu com o Red Lobster? Aí alguém falou, não, fechou faz alguns anos. Pô, não atualizaram isso aqui. Que triste, pô, deprimente. Quebec é nós, né, mano? Não tinha Red Lobster. Pegadinha do malandro, Quebec. Porra, velho. Aí eu quando finalmente mudei pra Ontário, eu falei, Red Lobster, comer agora. Porra, cara, fiquei decepcionado. A comida... A melhor parte do Red Lobster é o bolinho. Aquele bolinho que eles têm lá que é bom pra cacete. Não, mano, isso tá de sacanagem. Não tô falando sério, mas enfim, é triste a Red Lobster ir embora, mas só gostar do bolinho mesmo. Enfim. Ainda notícias de Ontário, um vídeo mostra vizinhos fazendo comentários anti-asiáticos em relação a uma família.
Em Ottawa, Kissé, uma família de origem sul-coreana foi vítima de ataques racistas e teve ovos jogados na sua casa por vizinhos, conforme captado em vídeo de segurança. O vídeo que viralizou mostra um homem e uma mulher zombando de idiomas asiáticos e dirigindo ofensas raciais. A mulher asiática, alvo dos ataques, reportou 2 anos de perturbações persistentes. Eu vou repetir. Ela reportou 2 anos de perturbações persistentes, incluindo privação do sono e prejuízos à saúde. Enquanto isso, o homem e a mulher responsáveis pelos ataques alegaram que ser eles as verdadeiras vítimas de bullying no bairro. A polícia de Ottawa e o Departamento de Regulamentações estão investigando o incidente. Os acusados ainda não foram julgados. As ofensas racistas, junto com uma alta incidência de reclamações sobre barulho na casa dos infratores, despertaram a atenção municipal. E reações legais estão sendo consideradas para tratar das infrações de ruído. Isso aí, os coreanos dançando K-pop, assistindo novela. E era barato, foi pego na câmera, agora não foi a gente, mano. Os caras estão fazendo bullying, mano. Então, mano, vocês arrumaram pra cabeça? Agora segura, mano. Agora segura, velho. Mas eu queria chegar no fundo disso daí. Eu queria entender o que os coreanos fizeram pra destacar o ódio dos vizinhos, velho. Não que eu justifique essas coisas, mas é curioso pra saber. A questão histórica vai muito mais longe que isso. Mas enfim. Um caminhão com mensagens anti-muçulmanas são registrados por uma companhia que todo mundo conhece, a Rebel News Network. Vamos lá. A unidade de crimes de ódio da polícia de Toronto está investigando um caminhão registrado sob o nome da Rebel News Network que circulou pela cidade exibindo mensagens e imagens anti-muçulmanas. O proprietário da rede Rebel News, Ezra Levin, afirmou que a propaganda foi criada por um grupo chamado Canadians Opposed to the Occupation of Our Streets and Campus, mas não revelou identidades. A mensagem veiculada questionava se o local era Líbano, Iêmen, Síria ou Iraque, seguido de mensagens de muçulmanos orando, protestando em Nathan Phillips Square, em Toronto, enfatizando que aquilo era o Canadá e a incitação à população a acordar. A polícia, acompanhando a preocupação comunitária, estava investigando o caso e classificou a ação do caminhão como potencial crime de ódio. Diversos líderes de organizações condenaram a mensagem do caminhão, ressaltando que a islamofobia não tem lugar na sociedade. Então, para entender, para você que não entendeu nada, tem uns caminhões agora, aqueles caminhões como se fosse de mudança quadradinho, e os 3 lados dele são como telas gigantes, umas telas enormes, e divulgam a imagem. E aí você via, e ele andando lá na rua de Toronto, estava escrito assim: isso aqui é na Síria, no Canadá, no Iraque, no Iêmen, e aí mostra a imagem de um monte de gente no meio da rua abaixando ali para fazer as orações dele. Ele fala: não, isso é no Canadá, nós estamos ocupando. E o caminhão ficou circulando lá, dando um rolê lá no meio de Toronto. E aí os caras, lógico, pegaram a placa do caminhão. Quem que é o proprietário do caminhão? A Rebel News, que é aquele canal de YouTube de extrema direita que o Trudeau não dá nem entrevista pros caras. Aí os caras falam: não, mas na verdade foi um outro grupo que a gente... Enfim, é que até a segunda lei, orar, seja qual for sua religião, não é pecado, mas eles vão... mais vai se aproximando as eleições e mais a Rebel News vai se colando nessa narrativa da extrema-direita que a gente vê aqui nos nossos vizinhos do sul, que é tipo a teoria da conspiração do The Great Replacement, que eles falam que eles querem nos substituir. Todas essas teorias malucas que não são mais, que viram porcaria nos Estados Unidos, acabam vindo não só para o Brasil, aqui também, e tá aí um modelo desse aí. Eu comecei a assistir a nova temporada de The Boys, velho. É muito Estados Unidos aquele negócio. Chega a doer nos ossos. Quebec City, je me souviens. E chegamos lá, na Belle Provence, né? E a primeira notícia é que a Montreal VFX, os trabalhadores de animação, estão sentindo os efeitos dos cortes de crédito fiscal e estão enfrentando incertezas. Profissionais de efeitos especiais e animação em Quebec estão preocupados com as recentes alterações nos créditos fiscais para serviços de produção cinematográfica, que já causaram desacelerações de projetos e demissões. Em março, o governo anunciou que elevaria a taxa básica de 20% para 25%,
mas limitaria sua aplicação a 65% do valor de um contrato. Artistas e chefes de estudos pediram que a implementação das medidas fosse adiada até 2025. No entanto, o governo prosseguiu com as alterações. Como resultado, prevê-se uma grande redução no número de empregos no setor, que deverá cair de 8 mil em 2022 para apenas 1.800 no ano que vem. Profissionais com experiência e responsabilidades familiares enfrentam a perspectiva de um mercado de trabalho restrito e de consequências pessoais significativas. Em resposta, membros da indústria organizaram um protesto destacando a especialização de suas habilidades e dificuldade de transição para outras áreas. Dá uma dica, hein? British Columbia. Falei. Abraço. Mano. O negócio tá pegando aí. E 3.200 profissionais de saúde passaram do setor privado para o público desde que a nova lei entrou em vigor. O recente movimento de cerca de 3.200 profissionais da saúde saindo das agências privadas para o sistema público do Quebec aconteceu após a implementação da Lei 10, que visa reduzir gradativamente o uso dessas agências até 2026. Desde a adoção dessa lei, mais trabalhadores têm sido incorporados ao sistema público, com um aumento de 800 trabalhadores desde o início na primavera deste ano. Contudo, algumas áreas como a Abitibi, Côte-Nord e Témiscamingue ainda enfrentam desafios devido à diminuição das agências privadas. Legalmente, as agências desafiaram a nova lei, argumentando que as restrições causaram deteriorações nos serviços e aumentaria o risco de pacientes. Entretanto, o Ministério da Saúde considera o avanço como encorajador, visando melhorar as condições de trabalhar para os profissionais do setor público. Ainda na Belle-Provence, o ministro do Meio Ambiente pede um decreto de emergência para proteger os caribus de Quebec de ameaça iminente. O ministro do Meio Ambiente do Canadá, Steve Guilbeault, propôs um decreto de emergência para proteger o caribu boreal no Quebec, onde algumas populações estão à beira da extinção. As manadas de Pipmuacan, Val-d'Or e Charlevoix estão sob ameaça de medidas de proteção impostas federalmente. O Guilbeault destacou que a indústria de exploração madeireira e as estradas multiuso são as principais causas de preocupação no habitat desse animal. Apesar do governo provincial de Quebec ter anunciado um plano de 59 milhões e 500 mil dólares para proteger os caribus, críticos argumentam que isso não é o suficiente. A aplicação e a duração do decreto federal, que ainda precisa ser aprovado e autorizado pelo governador geral, poderiam se estender por até 5 anos, enfocando na conservação efetiva do habitat contra intervenções industriais agressivas. O pobre do bicho está na casa dele, o cara vai destruir a casa do bicho. É isso que eu digo. Ser humano é uma coisa especial. E 61% das moradias de baixa renda de Montreal estão em condições ruins ou muito ruins, segundo o relatório. O relatório do Auditor-Geral de Montreal destacou desafios significativos no acesso à moradia de baixa renda, incluindo atrasos substanciais e a má condição das habitações. Mais de 23 mil solicitantes aguardavam pela moradia no final de 2022, enfrentando uma espera média de 6 anos em média, muito além das metas estabelecidas. Além disso, 61% das unidades estavam com condições ruins. Surpreendentemente, havia 2.408 unidades vagas em março de 2023. O relatório também criticou a gestão da lista de prioridade e o baixo número de inspeções realizadas. A auditoria estendeu o seu escrutínio ao Escritório Geral Público de Montreal, apontando gastos significativos e a falta de governança relativa. A revelação sobre as despesas extravagantes da ex-presidente da OCPM, Dominique Olivier, também foram destacados. Além disso, preocupações foram levantadas sobre a capacidade da sociedade do Parque Jean Drapeau de gerenciar 95 projetos até 2030, que agora custarão mais do que o estimado inicialmente. A cidade de Montreal reconheceu algumas das recomendações, iniciando melhoria, como a atualização na lista de solicitantes, que impactará positivamente a alocação de moradias. Aref Salem, líder da oposição na prefeitura aqui de Montreal, atribuiu os problemas à falta de responsabilidade da administração atual. Então, ou seja, aqui só para entender, aqui no Quebec, em outras províncias, tem o posto de verificador geral, ou seja, o auditor
do Quebec. E ele acaba apontando vários problemas que têm acontecido. E ele geralmente entrega um relatório dele antes no início do verão. E aí aponta todas as palhaçadas que estão acontecendo. Ou seja, pessoas que estão procurando moradia não tem, as que tem para pessoas de baixo custo, tá ruim. Nenhuma novidade, nada de novo debaixo desse céu azul. E ainda mais palhaçadas da Prefeitura de Montreal, que dessa vez foi a Hydro-Québec, que cortou a energia de centenas de pessoas em Pointe-Claire, Quebec, e uma casa de idosos durante uma onda de calor. Durante uma onda de calor em Montreal, a saúde pública recomendou que as pessoas bebessem muita água, mesmo não estando com sede. No entanto, centenas de moradores, incluindo idosos em um lar, ficaram sem ar-condicionado por mais de 6 horas devido à manutenção da Hydro-Québec, que não cancelou um desligamento programado apesar dos apelos. A temperatura, que alcançou 34 graus nominais, mais uma sensação térmica de 44 graus, afetou os idosos. E durante o corte, eles acabaram sendo transportados para shoppings com ar-condicionado oferecido pelo lar de idosos, que adotou medidas para garantir o bem-estar dos residentes. A Hydro-Québec argumentou que o trabalho era essencial e complexo, exigindo coordenação entre várias equipes e assim acelerou o início da operação para evitar maiores inconvenientes. Moradores do lar de idosos expressaram a preocupação, destacando a vulnerabilidade dos residentes, especialmente considerando perdas durante a pandemia. Se eles sabiam que eles sabiam que iam fazer a manutenção, eles haviam recebido solicitações e eles sabiam que estavam afetando inclusive lares de idosos, o mínimo que a Hydro-Québec deveria ter feito é ter colocado um caminhão gerador ali na frente e ter ligado ele na casa de idosos, para poder manter o pessoal dentro de casa, sabendo das condições extremas. Então, sem mais, bravo campeão para Hydro-Québec. E um estudo sugere que centenas de mortes em Quebec a cada ano estão relacionadas ao calor. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisa Científico do Quebec, a nossa INRS, revela que o calor é responsável por cerca de 470 mortes anuais na província, número significativamente maior do que indicavam as pesquisas anteriores e que tende a crescer se nada for feito. A análise abrangeu o impacto do calor no sistema de saúde durante o período de maio a setembro, constatando, além das mortes, 225 hospitalizações, 36 mil visitas de emergências e 7.200 viagens de ambulância e 15 mil chamadas para as linhas de assistência de saúde InfoSanté. Essa abordagem mais ampla, que inclui todos os dias quentes da estação e não apenas ondas de calor extremo, revelou uma influência substancial do calor nos serviços de saúde, contrapondo resultados de outros estudos que se concentraram apenas em eventos de calor extremo, como a experiência de que os eventos de calor extremo se tornem mais frequentes devido ao aquecimento global. O número de mortes relacionadas ao calor e os custos para o sistema de saúde devem aumentar a menos que ações para mitigar esses efeitos sejam implementadas. Então, vai continuar aumentando. Eu só vou terminar com uma última do Quebec, aproveitando que a gente está falando de oração aí. Fala aí, velho. O que aconteceu? Tem um parque aqui em Quebec, todo mundo sabe que os parques são gerenciados pelas vilas. Então, aí tem um parque aqui que os muçulmanos, teve a festa final deles, a Aid lá, uma festa do muçulmano. O que eles fizeram? Eles foram lá na prefeitura, né, falaram assim, mano, a gente quer fazer uma festa no parque. A prefeitura falou, tá bom, pode ir lá, tá aqui a autorização. Só que a festa, 6h45, eles falaram, a gente quer começar a festa com uma oração no parque. Aí a prefeitura falou, tá bom, vocês fazem a oração das 6h45 às 7, depois começa a festa. E aí, mano, começou o bababá do blé blé blé, do blu blu blu. O que aconteceu? Os caras viram, o pessoal aqui ficou, como? Quebec é um estado laico, o que tá acontecendo? Isso não pode. E aí todo mundo aí começou a meter o pau, que não sei o que, mas isso vem de um outro evento, porque passou um vídeo que uns caras pararam lá na Santa Catarina, e pararam a Santa Catarina e começaram a orar, muçulmano de novo. Então já veio todo esse imbróglio todo aí. Só que aí o que aconteceu? Todo mundo meteu o pau na prefeita, não sei o que. E aí a prefeita, escutei a entrevista dela e ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, o seguinte, entendo que as pessoas não gostaram disso, mas todo ano a gente dá autorização para a Igreja Católica, a gente dá autorização para a Igreja Libanesa
agente da intronização para as igrejas evangélicas, os caras vão lá e fazem Então, quer dizer, se vocês querem realmente cortar tudo, aí, só que aí, porque todo mundo sabe, principalmente no lado ali do Platô de Montreal, tem uma comunidade muito forte portuguesa, que são os católicos. Ela falou, beleza, é para cortar para todo mundo, mas se é para cortar, nós vamos cortar para todo mundo. Aí todo mundo, então, peraí. Então, ou seja, é muito interessante, a gente falar um pouco da islamofobia, como que a gente sabe, é claro, é nítido, que as pessoas, o índice, o grau de aceitação da religião islâmica é muito menor que das outras. Se fosse o judeu lá, com o quipazinho dele, ninguém ia falar nada, mas os muçulmanos foram lá, e assim, a prefeita tem razão, ela falou, não tem problema nenhum, vocês querem Estado lá, mas vai ser para todo mundo, vocês estão dispostos quando chegar a festa dos católicos, a gente não faz nada? Ou seja, se é para ser igual a todo mundo, mas isso é o Quebec, né, mano? Isso é o Quebec é nóis. Ai, Quebecão nosso, velho, que maravilha. Assim a gente fecha as notícias de Ontário e Quebec, e a gente segue para o nosso último bloco com Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick e Nova Scotia. Segura aí. Newfoundland and Labrador, come home. Newfoundland e Labrador, pois é. E à medida que a onda de calor se aproxima, os incêndios florestais continuam a crescer. 7 incêndios florestais continuam ativos em Labrador, com 4 fora de controle e 3 controlados. O incêndio próximo à represa hidrelétrica de Manihac, localizado a cerca de 160 km ao norte de Labrador City, aumentou significativamente no domingo para 300 hectares e na segunda-feira já alcançava 1.039 hectares. O fogo está próximo de uma estação geradora e uma ferrovia, impactando as operações ferroviárias. Um domo de calor previsto para se estabelecer sobre o Atlântico canadense vai poder afetar e intensificar os incêndios, elevando o risco com temperaturas bem acima do normal durante a semana. Contudo, há previsão de uma queda de temperatura que pode ajudar no controle dos incêndios. As informações atualizadas sobre os incêndios estão disponíveis no novo painel de incêndios florestal da província, que é atualizado 4 vezes ao dia. Fazer um parênteses para dizer que fez um calor infernal essa semana, hein, cara? Não, aqui também, mano. Fez 3 dias aqui que o couro comeu, vou te falar, feio. Fui obrigado a ligar o ar-condicionado até, inclusive. 3 dias aqui no ar-condicionado, 24 horas também. Siga aí. Um ano após a implosão do submersível expedições do Titanic devem continuar, diz um aventureiro em Newfoundland e Labrador. Olha a situação do Bravo campeão. Um ano após a implosão, de todo mundo lembra daquele submarino que era controlado com joystick de PlayStation, o Titan, que resultou na morte de 5 passageiros ao largo da costa do Newfoundland. Os especialistas em expedições do Titanic, Larry Daly e Sam Jones, defendem a continuação de viagens ao naufrágio. Daly, que mergulhou no Titanic em 2003, sentiu um impacto particularmente já que perdeu um amigo e mentor no acidente. Apesar da tragédia, ele relata que os passageiros não teriam como saber do acontecido, pois a implosão é abrupta e rápida e a essa profundidade. Daly ressalta que as explorações podem ser seguras se realizadas com equipamentos corretos e enfatiza a importância de proceder com respeito aos locais considerados como sítios de sepultamento. Larry O'Connor, outro entusiasta, planeja uma futura expedição com base em métodos seguros e respeitosos, indicando um otimismo cauteloso sobre a continuação desta prática de exploração marítima. É a mesma coisa de que um monte de gente morre lá no Pico do Everest, não é por isso que eles vão parar de continuar subindo lá. Então, eu continuo tendo a minha simples e humilde e simples, realmente quando eu falo simples, opinião, que é só a minha opinião, que existem lugares que estão lá para ser só admirados, para você olhar, não é para ir lá. Tem lugar que não é para ir, velho. Não tá escrito vem aqui. Mas se o ser humano quer ir, é por conta e risco. Por exemplo, no fundo, centenas de metros de profundidade do oceano não é exatamente o lugar pra gente. Mas enfim, eu admiro quem curte esse negócio, quem se dedica, os profissionais que trabalham nessa área. Agora o curioso, né, velho? É curioso.
Prince Edward Island, o Espírito Santo canadense. E chegamos no Espírito Santo canadense. E com uma triste notícia, que o Prince Edward Island não é mais um lugar acessível. Uma mulher chamada de Maggie Campbell, que cresceu imaginando criar seus filhos na propriedade da sua família em PEI, sonhando com dias familiares ao redor da casa que pertencia aos seus avós, infelizmente está decepcionada. Depois da morte dos avós, a divisão do terreno entre os netos provou ser muito complicada e eventualmente foi vendida, dissipando o sonho dela de uma casa própria por lá. Atualmente com 32 anos, casada e mãe de 3 filhos, ela enfrenta junto ao marido dificuldades financeiras agravadas por passados desafios com dependência e uma situação precária que não lhes permite sequer cobrir as necessidades básicas sem assistência social. Eles anseiam por estabilidade financeira suficiente para ao menos considerar a aquisição de uma casa própria. Contudo, as restrições de crédito e renda tornam isso uma visão quase impossível, revelando uma realidade de luta constante para sobreviver, sem perspectiva de um progresso significativo em PEI, um lugar que já não reflete as oportunidades de outras épocas. Então essa notícia foi mais um que eles chamam de cautionary tale, né, cara? Quer dizer que o troço é difícil para todo mundo aqui. E não adianta você pensar que ainda existe experiência em PEI. Talvez seja mais barato, mas como me falou um amigo meu essa semana, está mais barato, como é que ele diz? É mais barato eu passar um mês em Paris do que alugar um imóvel em Ottawa. Uma coisa tá feia, velho. Tem assim, e Paris está tendo Olimpíada agora, hein? O cara me jogou essa na cara ainda. Eu falei, pô, doeu. New Brunswick, un des places. Être, ici on le peut. E vamos para lá, para New Brunswick, porque a Universidade Dalhousie interrompe o treinamento cardíaco do St. John depois que os alunos alegam assédio. A Universidade Dalhousie suspendeu a formação de estudantes e residentes médicos em cardiologia no New Brunswick Heart Center e no St. John's Regional Hospital após denúncias de assédio no ambiente de aprendizado. Quase 7 meses atrás, a instituição anunciou essa pausa para investigar as alegações. A interrupção afetou tanto alunos de graduação nos últimos anos do curso de medicina quanto residentes em especializações. Ben Peterson, da Sociedade de Estudantes de Medicina de Dalhousie, destacou a seriedade da situação e o impacto em colocar os alunos fora do ambiente clínico sem muitas informações detalhadas. O hospital, por outro lado, enfatizou que continua focado no atendimento a paciente. Algumas alternativas foram oferecidas para que os estudantes cumprissem as rotações dos alunos em outros locais, visando garantir a continuação do aprendizado em um ambiente seguro e respeitoso. Autoridades responsáveis pela gestão do programa de residência e formação médica não forneceram detalhes específicos sobre a investigação em curso ou medidas disciplinares envolvidas. Ou seja, a gente continua... o mundo passou, a gente adiantou, mas continua as mesmas palhaçadinhas como sempre. Eita, nós. E ainda em New Brunswick, o ministro do gabinete deixa a legislatura para buscar emprego no setor privado. O ministro de Desenvolvimento de Recursos Naturais e Energia de New Brunswick, Mike Holland, ele mesmo, anunciou na quinta-feira que vai deixar imediatamente seu cargo como membro da Assembleia Legislativa para seguir sua carreira no setor privado. O Holland, que já havia informado anteriormente que não concorreria novamente nas eleições provinciais deste ano, expressou que a transição para o setor privado é uma boa oportunidade e traz novos desafios. Ele serviu quase todo seu mandato de 6 anos como ministro e passou alguns meses como ministro dos assuntos indígenas após a renúncia de Arlene Dunn. Holland, eleito em 2018 e reeleito em 2020 pelo governo conservador progressista do Higgs, está de saída amigável, agradecendo o apoio do primeiro-ministro. Os ministros Ted Fleming e Régent Savoy vão assumir suas responsabilidades ministeriais. Quer apostar quanto que o Holland vai entrar para trabalhar no mercado de hidrogênio limpo?
Isso é o futuro, mano. Isso é o futuro. É só o que eu vejo acontecendo por lá. Ou ele vai trabalhar, vai ser dono de empresa de saúde ou vai trabalhar com hidrogênio. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E para fechar, a nossa bela e linda New Scotia, porque o número de recém-nascidos em Nova Escócia, sem médico de família prestador de cuidados, está em ascensão. Em dezembro de 2022, a Nova Scotia Health inaugurou clínicas para recém-nascidos sem médico de famílias ou provedor de atenção primária, dada às crescentes dificuldades de acesso a esses profissionais na província de Nova Escócia. Em 2023, dos 5.922 bebês nascidos, 941 foram encaminhados para essas clínicas. Susan Leblanc, porta-voz da saúde da NDP, expressou preocupações com esse aumento, associando a falta de médicos e ao crescimento populacional que supera a expansão dos serviços de saúde. A diretora de atenção primária, Ashley Hennis, reconheceu o crescimento populacional e afirmou que medidas estão sendo tomadas para suprir essa demanda crescente. Dr. Gerard Goulburn, presidente do Doctors Nova Scotia, mencionou o desgaste dos médicos de família e a necessidade de ampliar outros serviços como obstetrícia para melhorar o atendimento. Aí, triste. E assim a gente fecha nossas notícias pelo país. Segue para nossa parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana-açúcar. Ainda um assunto sensível nesse programa, não falamos de cabana-açúcar. Mano, não toca nesse assunto, velho. Não pode falar nesse assunto, porque esses... Mano, na verdade, eu vou parar o mês do verão todo por causa disso, cara. Porque eu não tenho cabana-açúcar, eu não tô conseguindo sobreviver. A real, a verdadeira causa é essa, entendeu? Mas deixa pra lá. Então, cabana-açúcar doce, você lembra Brazilian Pastries, que é essa empresa aqui de Ottawa, responsável por doces e salgados deliciosos que todo mundo adora. Então você sabe. E eu fiz a propaganda do brigadeiro de pé moleque, bicho, esse negócio está na minha cabeça. Não saiu da minha cabeça, ainda estou pensando no brigadeiro de pé de moleque. Que aquele troço foi muito bom, se você não conheceu. E o brigadeiro de quentão pé pela madrugada, que troço bom também. Aí, nossa. Nós, mano. Então, se você tá vendo eu salivar aqui pelo programa, se você também quiser conhecer isso daí, então não deixe de conferir os serviços da Brazilian Pastries. Eles estão no Instagram, no @Brazilian Pastries, e também estão no site deles, no brazilianpastries.com. Então confira o trabalho deles. Eles são muito bons, são muito, muito caprichosos. E se você quiser fazer o seu pedido online, você também pode fazer a sua compra através do site deles. Então vá lá no brazilianpastries.com e se você utilizar o código de desconto Canadá Agora 5, você ainda leva 5% de desconto. Então não deixe de conferir. Só uma correção, o Instagram deles, esqueci, tô fazendo essa besteira faz um tempão. O Instagram deles é Brazilian Pastries Ottawa, tá? Não vai parar em outro lugar. Então vai lá, Brazilian Pastries Ottawa, confira lá o trabalho deles, e não deixe de comprar, se você quiser. Fica a minha recomendação, hein? Brigadeiro de pé de moleque é uma insanidade. Então, é bom. E aí, Pé, quase boa. Então, cara, eu não tô vendo muita coisa não, porque eu tô super ocupado aí preparando umas paradas aí. Então, quando dá tempo, eu tô assistindo duas coisas bem levesitas total. A primeira, eu comecei a assistir uma série que tá na Disney, que é o Tracker. Não é o The Tracker, porque tem um filme The Tracker, mas na Netflix é o Tracker, que é um cara que ele chama Colter Shaw. É uma série que eu achei legal, ele é um cara tranquilão, que viaja pelo país, ele tem um trailer. E o que ele faz? Ele é um caçador de recompensa. Então todo mundo que desapareceu, pessoas, coisas, aí ele tem a equipe dele lá e ele tenta localizar. E aí cada episódio é aquela coisa bem básica. Cada episódio tem uma sequência, tem uma história de fundo, que ele tem um problema lá com o passado dele, entre família, mas a história de fundo é que cada episódio ele vai tentar procurar alguém que está perdido, uma criança, uma mulher, enfim. É meio tranquilex, mas é o que está dando para eu assistir na época. E eu também comecei a assistir
uma série que eu não sou fã, praticamente, Star Wars pra mim, e eu não sou fã de Star Wars, porque Star Wars e Star Trek pra mim é a mesma coisa. Então, mas eu gosto de cenas de luta, eu gosto de ação, então eu comecei a assistir o The Acolyte, que na verdade é uma investigação sobre uma onda de crimes ali, de mestres Jedi que estão em perigo por causa do antigo Padawan, né, que eles chamam. Então tem toda uma investigação que é feita ali, mas eu tô achando legal, tô achando interessante, principalmente porque não preciso ser nenhum fã de Jedi, porque o primeiro é o terceiro, que o terceiro é o primeiro, que ninguém entende nada daquela zona que só o aceita Jedi entende. Então esse pra mim é o tipo que você liga, você vê, é isso aí, acabou, aconteceu, já era, não tem nada. Então eu tô assistindo The Acolyte e The Tracker, que eu tô gostando. Vou ter que assistir essa parada, velho. Minha semana se perdeu em algumas coisas. A primeira delas foi que eu finalmente terminei de assistir a 4ª temporada de Bridgerton. Nossa. E estou impressionado com o final da temporada. Finalmente a Penélope teve um final legal. Então, se você é noveleiro igual eu, assistir Bridgerton, que é a novela da Netflix. Daí. E a outra coisa que eu assisti também é um longa-metragem, animação da Netflix, que é Ultraman Rising. Muito bacana, legalzinho. Assim, é uma animação 3D do Ultraman. Eu acho que pra mim é a versão é a versão dos Estados Unidos de tentar pegar o Ultraman e fazer sucesso. Ficou legal, história bacana, assim, good vibes. Não espere nada de especial. É só pra quem é fã de Ultraman mesmo. E como sempre a gente indica, doe sangue. Porque sangue sempre é um troço que está sempre em demanda. As pessoas estão sempre precisando, não importa onde você esteja no mundo. No Canadá você vai no blood.ca, tem informações sobre onde você pode doar, quando e como. No Brasil, você sabe, tem os hemocentros. Nos Estados Unidos, Irlanda, Suécia, Suíça, Japão, qualquer outro lugar do mundo, você pode doar sangue e deve doar sangue. Sempre tem essa necessidade. Então, siga essa dica mais do que qualquer coisa. E o Bravo Champion vai pra Hydro-Quebec. É o concurso, não quero saber. A porra da Hydro-Quebec cortou a luz dos velhinhos, deixou os velhinhos sem luz. Então, isso aí, parabéns do Quebec. Se continuar assim, vai entrar no hall da Air Canada também. Lembrando que se quiser falar com a gente está nessas redes sociais da vida: Instagram, Facebook, Twitter, tudo com o nome de Canadá Agora. Ou a gente também está no bom e velho e-mail, no contato@canadagora.com. Confira nosso YouTube também, está lá no youtube.com/canadagora. E o nosso site, como sempre, no canadagora.com, onde você encontra, entre outras coisas, todos esses podcasts que a gente publica e algumas matérias. Isso aí. Deu, né, Pé? Deu, e a gente vai demorar agora um tempo para se ver aí, galera, porque eu vou entrar nesse projeto aí da rádio, então... Quem tiver aí no Quebec, quem tiver... Porque a rádio ela pega Montreal, Trois-Rivières, Rimouski, Sherbrooke e Victoriaville. Mas para quem tiver em Montreal vai ser no 91.3, Rádio VM, que é o coração no essencial. Tem um monte de programação lá, uma rádio bem variada, mas eu vou trabalhar no programa questão de atualité, que são questões da atualidade. Então eu já estou lá de segunda a quinta no programa Questão da Actualité, a meio-dia e 15, eu entro meio-dia e 15 e tem uma reprise às 5 horas, Questão da Actualité, e durante o mês de julho, simplesmente durante o mês de julho, eu vou estar num outro programa que deixa eu ver aqui para vocês, que rapidamente... que é do programa que se chama Debut VM, que é como de pé, é um programa bem cedo, é o Debut VM, que eu vou estar também pegando o lugar ali do outro animador que vai estar de férias. Então nesse programa eu vou estar de segunda a quinta das 7h15 pro mês de julho completo, de segunda a quinta das 7h15 até as 8h30, Debut VM, e continuando meio-dia e 15 e às 5 horas no Questão de Actualité com a gente. Eu vou estar falando de política, cultura, literatura, história, tem várias pessoas interessantes lá que eu estou entrevistando, e isso vai ser durante o meio-dia. E no programa de manhã é realmente um programa de manhã com atualidade. Vou estar falando de notícia, esporte, o que está acontecendo, fazendo uma geral nas notícias do Quebec, e também vai ter um pouco de música. Então esse vai ser o meu projeto para o verão, e por causa disso eu vou ter que
porque tem muita coisa a fazer, eu tenho um filho, tenho um trabalho, tenho outras coisas também, vou ter que dar um tempo aqui no podcast do Massaro, mas eu volto no final do verão, com certeza. Aí, não deixe com o fio o trabalho do PE, e se vocês estiverem por aqui, aproveitem o verão, ou aproveitem o verão, o inverno, onde quer que vocês estejam. Meu PE, boa sorte, manda a porcaria do link, que eu quero assistir esse negócio online. Fechou, mano. E já te achei ali, mas acabei de checar no meu rádio aqui, não pega. Entra no site Rádio VM e você vai lá. Você vai escutar o pé enchendo o saco. Massa. Pessoas, uma excelente semana, um excelente verão para vocês. E, Pé, boa sorte na rádio lá. A gente se fala. Um grande abraço para todo mundo. Falou! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.